Olá, olá, o meu nome é Patrícia e sejam bem-vindos ao episódio do meu podcast. O convidado de hoje é um lenhador reformado que começou a fotografar em 2008, percebendo imediatamente que gostava de fotografar pessoas. Deseja capturar o real e conseguir registar os grandes momentos, mesmo aqueles que os clientes acham que ninguém viu. Diz não só como contador de histórias, mas como ouvinte disponível a ouvir a história de quem o contrata, criando assim um resultado bonito e verdadeiro. Para além de fotógrafo, dedica-se também a ensinar esta arte às pessoas, tendo vários workshops presenciais pelo Brasil, sendo o mais conhecido o Free Soul. Ele é o Rafael Fontana e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. Menos pose e mais verdade. A fotografia ela tem me tornado uma pessoa melhor. O mundo ele não precisa mais de artistas incríveis, e sim de ser humanos decentes. Como vocês dizem aí em Portugal, é ficha. Ela não, ela não desce do céu e fala, pum, hoje você é criativo. Olá, Rafael. Olá, Paty, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito este convite e por estar comigo neste projeto. Eu que fico feliz, obrigado pela oportunidade e espero contribuir com você. Claro que sim. Vamos começar então com a pergunta com que eu começo sempre os podcasts, que é o nome deste podcast é uma frase que, pelo menos cá em Portugal, os fotógrafos ouvem muito, que é o Com Essa Máquina Também, é o que a máquina faz tudo e a máquina é que ajuda. Há alguma frase que o irrita assim ou que o chateie? Ou já ouviu esta frase? Eu acho que aqui a gente também usa essa expressão, mas também com essa máquina até eu, né? Então é a mesma coisa, de, tipo, o pessoal fala, porque tem uma máquina profissional, ela vai fazer tudo para você. Na verdade, não é bem assim, a gente sabe Pois, que não, né? claro. Começando pela sua história, o que é que leva um lenhador a ser fotógrafo? Pois é, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né? Uhum, Fui para lá em 2017 e logo comecei a trabalhar como lenhador. E isso foi muito interessante, porque na época a gente não tinha Instagram, não tinha YouTube, a gente estava uhum, começando ali em 2010 a rede social, o Facebook, né? uhum, E então a gente estava no começo de tudo. E naquela época eu tinha comprado uma câmera, uma Cybershot, uhum, onde eu fotografava o meu dia a dia para enviar as fotos para os meus pais e amigos ver como que eu estava uhum. vivendo, né? E naquela época existia uma plataforma chamada Flickr e é ali que eu subia as fotos. E logo os meus amigos e outras pessoas começaram a interagir comigo e dizendo que eu tinha um olhar diferente para a fotografia, né? Para o mundo, Uhum. no caso. Então eu logo comecei a me envolver com fotografia. Comprei uma câmera analógica, já existiam as câmeras digitais, Uhum, mas nos Estados Unidos tudo que sai da moda ou que passou fica muito barato. Então a câmera sim. analógica era muito Uhum, barata. Então comprei uma Nikon F3 alguma coisa e logo comecei a aprender a usar filme, né? uhum. E foi uma escola muito legal, foi muito massa passar por esse momento de aprendizado e portas foram se abrindo para mim. Logo eu já estava fotografando casamentos nos finais de semana e quando eu vi, eu já estava de volta no Brasil em 2012. Eu Uhum. voltei, 2013, eu voltei para o Brasil já como fotógrafo profissional. Acha que a profissão de lenhador lhe deu alguma coisa que usa na fotografia? Que o Muito, ajudou? sim. A profissão de lenhador, eu trabalhava com corte de madeira nas alturas, né? Uhum, Então eu tinha que escalar as árvores e cortar as árvores de cima para baixo, diferente de cortar embaixo. uhum. Então eu trabalhava na altura, trabalhava com risco, com medo, né? E ali eu acredito que a coragem
foi algo que eu aprendi muito, a ter coragem, né? Uhum, Isso é uma coisa que eu levo na fotografia, no empreendedorismo em geral, né? Tudo que eu tento fazer hoje, eu tento com coragem, sabe? Falo, pô, vamos lá, vamos tentar. Se não uhum. der certo, tá tudo bem, mas acho que Sim, a coragem foi algo que eu aprendi muito com essa profissão. ok. E os casamentos? Como é que começou nos casamentos e porquê? Os casamentos começou quando um amigo meu americano viu que eu estava tirando foto de tudo, aprendendo, né? Uhum, Ele ia casar, ele falou, Rafa, fotografa meu casamento? Eu falei, meu, não, né? Eu não tenho experiência e tal. Ele falou, não, faz como você quiser. E foi no Central Park esse casamento, né? uhum, Ah, e eu sempre senti algo na minha fotografia. Toda vez que eu fotografava paisagem ou lugares, eu sempre eu sempre colocava uma pessoa na foto. Eu sempre humanizei a minha fotografia. uhum, Então, logo eu vi que eu gostava de fotografar pessoas. Eu tinha esse, como eu posso dizer, essa sensibilidade de olhar o ser humano. Então, o casamento, além de ser uma fonte rentável, né, que gera dinheiro e, uhum, enfim, eu logo vi que sobre a história, sobre documentar e não apenas tirar a foto, não apenas ser um uhum. editorial de moda, mas existe muita verdade acontecendo ali, existe uma Sim. história, e aquilo ali mexeu muito comigo, e foi esse caminho que eu decidi tomar, seguir pelos Uhum. casamentos. Sente que é muito observador, diz que gosta de capturar os momentos que até acham que ninguém está a ver e você captura. Acha que é muito observador? Sim, demais. Eu, eu tenho o TDAH, não sei como que fala em Portugal, né? O déficit de atenção. Sim, 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 sim. E eu observo muito tudo, eu tô ligado o tempo todo, né? Eu sou uma mente que a minha mente não para, então o tempo Uhum, todo eu tô muito observando e tal. Eu acredito que o TDAH, essa doença, ela me ajuda, é uma benéfica para mim nesses momentos, porque eu sempre estou à procura de algo novo. E dentro da fotografia, isso é muito legal, né? Porque eu sempre estou observando coisas que as pessoas talvez não vão entender porque eu estou fotografando aquilo ali naquele momento. Mas sim, depois, no contexto geral, a foto faz sentido, vai trazer um sentido para aquilo, sabe? sim. E antes de ir para as sessões, conversa muito com os clientes para perceber a história e também para estar mais preparado e para saber o que observar. Sim, fundamental reuniões. No mínimo, eu faço 2 reuniões antes do casamento. Uhum, Ah, eu mando algumas perguntas, eu tento saber a história do casal. é, Enfim, tem todo um checklist que eu mando que a uhum, gente, para eu tentar fazer do dia deles o dia deles, entendeu? Que não é mais um casamento para mim, mas que seja o casamento, né? De uma história única, de um momento único. Então, eu tento sempre buscar esse tipo de a proximidade com o casal para poder gerar essa história. uhum. E não, não faz só casamentos, também faz sessões de casal, de grávidas. Mas os casamentos é o seu trabalho preferido ou não? Então, o casamento hoje ele continua sendo o meu principal, Uhum, mas eu fotografo retratos em geral, né? Desde ensaios femininos, ensaio masculino, gestante, família, casais. Os ensaios, eles são muito legal porque eles te dão a liberdade criativa, uhum, diferente do casamento. O casamento, para mim, existe um padrão que a gente segue uhum. e, querendo ou não,
A gente está ali documentando, sabe? A gente não está criando. Uhum, Eu penso assim, eu estou documentando essa história. Já os ensaios, a grande maioria dá uma certa liberdade criativa para a gente poder criar de forma livre, né? uhum, Então, sim, eu faço outros tipos de trabalhos. Adoro a pegada mais lifestyle, né? Um estilo de vida, toda essa questão assim, eu acho muito legal. Então, eu tento ir uhum. mais para um lado mais livre da fotografia. E querendo esse lado tão livre e querendo explorar a criatividade, as poses, dá dicas de poses para os modelos e para os casais, por exemplo, ou deixa ir com o flow e só captura o que eles estão a viver. Eu gosto do flow, gosto do flow. Sim, existe algumas poses que eu faço, mas eu sempre falo, né? Menos pose e mais verdade. É o que Uhum, determina meu trabalho. Eu trabalho numa coisa mais livre, então eu trabalho mais como se eu fosse um videomaker. Eu dirijo mais do que eu poso. Então uhum, é mais movimento, mais ok. espontâneo e muita conversa para gerar esse lado espontâneo. Para eles estarem à vontade consigo também, não é? Correto. Já no seu perfil é uma imensidão de dias mais solarengo, dias assim mais escuros, mais noite, mais dia. Qual é que é o favorito? Qual é que seria o seu dia ideal? Olha, eu gosto muito de dias nublados, que tem um mood mais dramático, eu gosto disso. Uhum, E eu também gosto muito de fotografar, na noite. Quando eu faço ensaios noturnos, eu não utilizo, ajuda de flash ou de LED, eu sempre utilizo a luz ambiente, né? Eu trabalho numa pegada pensando mais em cinema, aí vai para um lado mais cinematográfico, sabe? Então, eu era muito de fotografar no pôr do sol, muito sol, final de tarde, uhum. final do dia, mas eu andei mudando. Então, eu tenho gostado mais de dias de fotografar pós pôr do sol, a famosa Uhum, blue hour, né, que a gente fala, não a golden hour, mas a blue uhum. hour, que dá mais um aspecto de cinema. Falou desse aspecto de cinema e dessa criatividade. Como é que se inspira? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, assim. Por muito tempo, eu era uma pessoa onde buscava inspiração é, em tudo, assim, sabe? Cinema e coisas assim. Mas hoje eu confesso para você que o que me inspira são as histórias. Uhum, E o meu processo criativo ele é baseado na história das pessoas. Então, ok. por exemplo, se eu vou fotografar um casal, eu pergunto, tá, qual lugar que você gosta de ir, o que, que vocês gostam de fazer, e eu tento ir nesses lugares, né? Eu tento colocar para eles aquilo que eles são, né? Uhum. Então, hoje, a minha fonte de criatividade, ela é baseada de verdade mesmo, na história das pessoas. Sente que a história das pessoas também o ajuda a si, como fotógrafo, em geral. Não para aquela sessão, mas em geral. Muito, muito, né? Eu fotografo bastante mulheres também, né? Escuto muitas histórias de superação, alguns homens também. Então, eu acredito que a fotografia ela tem me tornado uma pessoa melhor, sabe? Mais humana, mais empatia, mais sensível. E isso eu sou muito grato pela fotografia. O que é que a fotografia lhe deu mais? Oi? O que é que a fotografia lhe deu mais? Quais é que são Acho que a os fotografia, princípios acho que que assim, a mais. fotografia, ela tem me dado essa questão humana, né? Uhum, Eu aprendi muito sobre ser mais humano,
Eu até uso uma frase nos meus cursos, nas minhas palestras, quando eu tenho a oportunidade de falar, que o mundo ele não precisa mais de artistas incríveis, e sim de ser humanos decentes. Uhum. Então, como o meio da fotografia é muito ego, o ego é muito forte por conta do artista, né? As pessoas elas têm esse lado a rockstar, sabe? Uhum. Sim, sim. E acaba perdendo a sensibilidade do ser humano, acaba deixando de ser humano, sabe? E isso é triste, porque uma hora essa pessoa ela vai se deparar com momentos onde ela quer ser tratada como um humano. E então acho que a fotografia para mim ela tem me feito mais uma pessoa decente, um ser humano decente. Nas descrições das suas fotografias no Instagram, dos seus posts, ah, são longas e nota-se que escreve bem, gosta de escrever e a fotografia também o inspira, ajuda-o. Ou... Sim, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de me expressar com textos. Eu, eu não tenho problema de escrever textos longos em posts, eu vou na contramão do que as pessoas dizem. Né? Ah, o post Hum, precisa. Enfim, eu escrevo texto gigante, se a pessoa quiser ler, ela vai ler. Se não quiser, tá tudo bem, não é para ela, eu quis escrever para mim. Então, eu adoro escrever, me expressar através de textos. uhum. E trabalha muito o seu Instagram. Acha que é importante? É importante, é, mas o que é que acha Sim. que lhe agrega ao seu trabalho? O Instagram, ultimamente, eu ando um pouco falho, mas é um ditado que a gente usa no Brasil, né? Quem não é visto não é lembrado. Lembrado. Então, acho que isso é muito importante, você ter uma consistência, né? Uma constância ali de posts para você poder ser visto. A gente sabe que o algoritmo e o Instagram mudou muito, Sim. são coisas difíceis hoje da gente acompanhar, mas sim, o Instagram ele é uma das fontes maiores de orçamento, né? De pedidos de orçamentos, e as pessoas visualizam muito o Instagram. E isso também, falando agora também do outro lado, de ensinar, também o ajuda a partilhar isso e a chegar a mais pessoas e a ensinar Sim, mais pessoas. sim. Eu adoro compartilhar, eu adoro essa troca que a gente está tendo aqui, eu acho isso Uhum. incrível, né? E eu me sinto muito, como eu posso dizer, honrado quando as pessoas me procuram para aprender comigo. Então isso é uma Uhum. coisa que eu falo, puxa, cara, de certa forma eu estou contribuindo para um mundo melhor, né? De certa Uhum. forma eu estou contribuindo para que essa pessoa evolua e, Sim. e isso é massa, isso é muito, como vocês dizem aí em Portugal, é fish, é, Sim. É é fixe. fish, fish, é fish. Então assim, eu sou muito grato mesmo. Foi isso que o levou a começar a ensinar. Foi o gosto por essa partilha. Aham, adoro. E quando é que percebeu que poderia começar a ensinar ou que as pessoas tinham interesse em aprender consigo? Foi em 2014, quando as pessoas começaram a perguntar muito sobre workshops. E eu tinha muito medo, mas logo na minha primeira turma eu tinha 50 alunos. Quando eu falei, caraca, isso é assustador, né? Olha a quantidade de pessoas que está querendo aprender. Então, desde de 2014, eu venho ensinando pessoas, contribuindo com elas de uma forma bem leve, bem saudável,
nada de imposição, nada de cobrança, Uhum. mas sempre levando a pessoa a descobrir o caminho dela. Eu não estou querendo tornar novos Rafaéis, e sim novas Uhum. Patrícias, né? Uhum. A Sim, sim. Patrícia, a Patrícia se conhecer, a Patrícia ter a identidade dela e Uhum. não uma cópia do Rafa. Sim. Eu não, no início, quando começou a fotografar, eu não sei como é que aprendeu, se foi com vídeos, se teve alguns cursos, mas sente que isso agora é como uma forma de fazer pelos outros o que fizeram por si, por exemplo. Uhum. Não sei se me faço entender. Faz. Quando a gente não existiu o YouTube, ok? Hoje você consegue aprender muita coisa no YouTube, né? Sim, pois. Mas eu comecei aprendendo com livros, lendo livros nos Estados Unidos, então eu aprendi tudo em inglês. E logo eu fui para um curso técnico, né? Entrei numa escola para aprender a fotografar, mas o que me gerou toda a experiência foi realmente praticar, né? Uhum. Porque só a teoria a gente aprende, mas ela precisa da prática, Exato. né? Uhum. Da prática. Então isso foi bem legal, foi um momento muito massa para mim. E até hoje eu estudo, até hoje Claro. eu participo de cursos, eu sempre estou pesquisando coisas novas, tudo para melhorar a minha fotografia. Sim, há sempre coisas novas para aprender. Correto. Tem algum, não diria lema, mas alguma dica que dá em todos os cursos, a todos os seus alunos? Tem sim. Eu sempre falo para os meus alunos a terem um espírito de iniciante, de amador. Porque quando você se torna um profissional, você carrega um peso muito grande sobre as suas costas de que você não pode errar, que você não pode arriscar, porque Uhum. você tem um nome, você tem um trabalho a ser zelado. E o iniciante, quando você está começando em algo, você não tem medo. Você se joga, você Sim. arrisca, você tenta. E ao longo dos anos, a gente vai perdendo esse espírito de iniciante, essa característica de criança, digamos assim. Uhum. E passamos a se tornar adultos, onde temos nossos compromissos, onde temos os nossos deveres, e ali a gente se torna uma rotina. E isso no mundo criativo, trazendo essa metáfora para o mundo criativo, a gente se torna pessoas apagadas, não mais criativas, não pessoas que Sim. tentam, porque a criatividade ela é um exercício, né? Ela não, ela não desce do céu e fala, pum, hoje você é criativo. Não. A criatividade é resolver Sim. problema. E o iniciante, ele tem a habilidade de ser uma pessoa muito criativa. E por isso Sim. que eu falo para os meus alunos, pessoal, tem um espírito de iniciante. Eu sempre levo a eles a voltarem no momento que eles começaram a fotografar. E a grande maioria se lembra que eles não tinham vergonha, que eles carregavam a câmera para todos os lados, que eles Uhum. fotografavam qualquer coisa, e ao longo do tempo só fotografa se você tiver um contrato assinado e só tira a câmera da sua bolsa se você tiver um trabalho para fazer. E também aplica isso na sua fotografia? Aplico muito, eu fotografo muito para mim. Eu já vi alguns vídeos em que vai ter com pessoas na rua e que os decide Isso, fotografar. correto. Por exemplo, quando vai para férias ou assim, leva sempre a câmera também para fotografar e para guardar Sempre. esses momentos. Sim, eu tenho muita dificuldade com a fotografia de celular, né? Eu não me sinto. Eu não sinto que aquilo ali é real para mim, sabe? A câmera é diferente, ela faz Sim. mais sentido para mim, sabe?
Então eu viajo com o meu equipamento, eu utilizo o meu equipamento muito assim em viagens. Também viaja muito para fotografar de forma profissional, muitos casamentos fora do Brasil. Correto, isso. Eu tenho ido bastante para a Europa, né? Mas especificamente Itália e França. São os lugares que as pessoas me contratam mais, assim, fora do país. Já viajei para 23 países no total, mas França e Itália é onde eu tenho ido com uma certa recorrência. Uhum. Já fotografou algum casamento em Portugal? Nunca. Portugal, eu só fiz uma escala em Lisboa, fiquei no aeroporto e nunca fotografei um casamento em Portugal. Não Ok. conheço Portugal. Ainda. Devia. Isso aí, eu vou. Quais são as diferenças que mais sente entre todos os países que já fotografou, nas Uhum. culturas e nos casamentos? Eu fotografei um casamento na África, onde foi um casamento muito diferente na Angola. É uma cultura muito, muito, muito diferente mesmo. Foi muito legal. O Brasil, eu tenho fotografado cerimônias alternativas, né? Não tradicionais, não de igreja, não pessoas que montam a sua própria cerimônia. Uhum. Isso tem sido bem legal. Eu não estou precisando ir para outro país para ver uma cultura diferente ou algo diferente, né? Ok. No Brasil está acontecendo muitos casamentos alternativos com uma certa autenticidade do casal na cerimônia. Qual é que foi o seu país favorito para fotografar? O meu país favorito que eu gostei, achei muito diferente, na verdade. São vários, mas a Grécia foi algo bem diferente, né? Fotografar em Mykonos foi uma experiência muito, muito, muito legal. É tudo muito bonito, tudo muito Meu, perfeitinho. meu Deus, é aquele mar maravilhoso, as pessoas, a vegetação é bem diferente. Eu achei lindo demais. De andar a fotografar assim em vários países, qual é que acha que é o maior desafio? É levar o material todo para outro país? É o quê? Acho que o maior desafio em outros países, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Eu falo inglês fluentemente, Uhum. eu não falo nada em espanhol, eu só falo duas línguas, né? Então, a França e a Itália são países que o pessoal não gosta muito de falar inglês. Então, às vezes eu tenho ajudas de pessoas que falam português e falam francês fluente ou italiano fluente para me ajudar. Mas a Ok. questão da língua é a que mais é difícil para mim. Em relação a material para ir fotografar um casamento fora, que Uhum. equipamento é que leva? Eu sempre levo duas câmeras, duas lentes, computador, né, HD, cartões de memória e basicamente é isso. E um LED flash pequeno, sabe? Uhum. Eu não tenho nenhum equipamento grande, nada grande. Ok. Então torna-se fácil transportar. Correto, sim. E em relação, também se calhar é um desafio, não sei se complica alguma coisa, a edição. A É um edição? desafio para si, editar muita coisa, em muitas viagens, andar de um lado para o outro, ou não Não, atrapalha? eu sou muito, eu edito muito rápido, né? Um casamento eu consigo editar em 4 horas. Então, Boa. a edição para mim ela é muito rápida. Eu foco e vou. Ontem mesmo eu editei 2 casamentos, né? Hoje eu estou editando mais um casamento e um ensaio ao mesmo tempo ali, né? Terminando, eu já vou Uhum. começar um ensaio. Então, é algo que eu consigo rápido, sabe? Eu gosto de editar, eu acho legal. Ok. Já tem algum
preset pronto e depois há alguns ajustes. Correto, exatamente. Boa. Como é que esses casais de outros países chegam e querem o seu trabalho? É pelas redes sociais? Sim, a grande maioria foi por redes sociais, que hoje se torna muito mais difícil, né? Porque o Instagram não entrega tanto, você tem que patrocinar. Perdão. Sem problema, sim. Patrocinar, você tem que fazer outras formas. Mas, quando eu tive a primeira oportunidade de fotografar um casamento na Itália, eu logo fiz contato com assessoras cerimoniais, não sei como vocês chamam aí, pessoas que organizam os casamentos. Mostrei meu. Utilizamos a expressão em inglês aqui. Ah, é? Wedding planner, sim. O Wedding Nunca ouvi uma Planner. expressão portuguesa para isso, sinceramente. Olha só, olha só. Então, o Wedding Planners, né? E eu teve duas que gostaram muito do meu trabalho e da forma rápida que eu entrego o trabalho. E por isso que na Itália elas começaram a me indicar mais. Então foi muito bom. Mas pós pandemia, as coisas começaram a ficar mais difíceis, sabe? Para ir para lá, assim. Mas foi um network. Network, ele é muito bom para isso. No Brasil também cria esse tipo de parcerias com as wedding planners ou não? Não. Sim, no Brasil, eu tento, eu confesso para você que algumas eu tenho uma afinidade, conheço, troco ideia, elas me indicam até que ok, mas eu deveria fazer mais esse tipo de trabalho, sabe? Eu deveria investir mais nesse método de network, Ok. que é muito bom. Nas suas redes sociais, a forma de contacto é o WhatsApp. Correto. Com, com tantos, acredito que tenha bastantes pedidos, é fácil de gerir dessa forma. Eu tenho uma secretária, uma Ok. pessoa que ela administra toda essa parte para mim. Uhum. Então, o pedido chega para ela, ela vê se eu tenho a data, ela tem acesso ao meu calendário, à minha agenda, e, e se o casal tiver interesse mesmo, depois de saber o valor e tudo mais, aí a Uhum. gente tem uma reunião, uma videochamada. Sente que ser o WhatsApp cria uma intimidade diferente do que ser por e-mail? Ah, com certeza. O WhatsApp, você pode mandar um áudio, você pode mandar um vídeo. Oi, aqui é o Rafa, obrigado. Enfim, dessa forma a pessoa se sente mais próxima de você, sabe? Sim. Aproveitando esta resposta e indo para a última pergunta do podcast, que também é sempre a mesma, Uhum. o que é que o diferencia e o que é que faz com que os clientes queiram que fotografe o seu casamento, as suas sessões de casal e que não seja outro fotógrafo? Acredita que seja isso, da ligação ou outra coisa? Eu, eu sempre vou falar para você que hoje o mercado ele é muito competitivo, né? Existem muitos fotógrafos excelentes, pessoas Uhum, profissionais incríveis, trabalhos extraordinários, mas poucos sabem se vender, poucos sabem como se posicionar e como ter a empatia de trocar uma ideia, conversar com um cliente, sabe? Então, uhum. assim, eu acredito que a autenticidade, aquela pessoa que você vê no Instagram, é essa pessoa que você está vendo aqui agora. E a mesma pessoa que você vai ver no casamento. Então, eu tô falando com você de boné, de camiseta, eu tô à vontade aqui na minha casa, tô descalço. É, isso é o Rafa, isso sou eu. Eu não consigo me trajar de uma Uhum. pessoa, me vestir de uma pessoa que eu não sou, como se colocasse uma máscara. Então, eu acho que a autenticidade é um ponto muito favorável ao meu favor, né? Um ponto ao meu favor. E um filtro também, porque muitas pessoas olham e falam, pô, eu não vou querer esse cara,
todo tatuado no meu casamento, esse cara que fica só brincando na internet, fazendo gracinha, coisas assim. Às Uhum. vezes as pessoas não levam a sério e Sim, tá tudo bem. Não é para ser o meu cliente esse. exato. Quem o procura já sabe, já o conhece e já sabe que é o seu trabalho que quer. Correto. Ok. É isso. Muito obrigada mesmo por ter estado comigo este bocadinho à conversa. Gostei muito, acho que foi uma partilha muito interessante. Obrigado você, Paty. Obrigado. E pronto, é isso, está feito. Valeu, obrigado. Boa sorte para você. Parabéns pelo projeto. E quando tiver pronto, me avisa que a gente vai com. Ah, eu posso dar uma falar sobre o Free Soul Academy? Claro, claro, claro. Tá. Eu tenho bastante alunos de Portugal que compram os meus cursos, né? E a gente acabou de lançar um projeto novo chamado Free Soul Academy, onde a pessoa tem acesso a todos os meus cursos online e novas aulas semanais que a gente está colocando toda semana. Aulas Ok. inéditas, conteúdos inéditos. Se as pessoas estiverem afim de conhecer, eu vou deixar o link com você. Não sei Sim, onde sim, você vai postar, eu mas partilho o link. é bem legal e vai ser uma ajuda bem legal para mim. O link do Free Soul Academy fica então na descrição, tal como todas as redes sociais do Rafael. Sigam-no e sigam também o podcast com essa máquina também ou no Instagram. O link também está na descrição. E até ao próximo episódio. Tchau, tchau.